Você está ouvindo Consultório de Bolso, um podcast sobre medicina de família e comunidade. Reflexões, evidências e prática, direto para a sua rotina. Porque cuidar de pessoas é muito mais do que tratar doenças. Consultório de Bolso, sua dose semanal de MFC, onde e quando você quiser. E esse é o podcast Consultório no Bolso, seu companheiro de jornada na atenção primária. Hoje, no episódio 7, a lei inversa do cuidado, quando quem mais precisa recebe menos. Olha, já parou para pensar se os lugares que mais precisam de cuidado em saúde são, de fato, os que recebem os melhores serviços e mais recursos? Parece óbvio que deveria ser assim, né? Mas, assim, talvez a realidade seja um pouco inversa. Exato. É uma ideia que soa um pouco estranha no começo, mas que, infelizmente, faz bastante sentido quando a gente olha mais de perto. Foi descrita, olha só, há mais de 50 anos e continua super atual, principalmente para a gente na APS, né? Sim, total. Ajuda a gente a entender umas coisas que a gente vê todo dia. Bom, hoje a nossa conversa é sobre um conceito que já é um clássico, né? A lei inversa do cuidado. Isso. Quem formulou essa ideia, de um jeito muito claro, foi Julian Tudor Hart. Ele era um médico de família, sabe? Super dedicado, passou décadas trabalhando numa comunidade mineira lá no País de Gales. Ah, interessante. E em 1971, ele publicou um artigo sobre isso que virou referência. Saiu na The Lancet, uma revista bem famosa. Nossa, 1971. Faz tempo. E qual era a grande questão que ele levantou? Então, o ponto central do Hart foi esse: a disponibilidade de bons cuidados médicos tende a variar inversamente com a necessidade da população. Inversamente? Como assim? Quer dizer, justamente as pessoas e as comunidades que mais precisariam de atenção, de recursos em saúde, frequentemente são as que recebem menos, ou então recebem cuidados de qualidade inferior. Puxa, é o contrário do que deveria ser. Exatamente. E por que isso importa para a nossa prática na APS hoje, aqui no Brasil? Boa pergunta. Os territórios. Entendi. O Hart percebeu isso lá no Reino Unido, mesmo com o NHS, o sistema público deles. Isso mesmo dentro do NHS, que já era para ser universal desde 1948, ele via que as populações mais pobres, que tinham mais problemas de saúde, maior morbidade e mortalidade, na prática, tinham mais dificuldade para acessar cuidado de qualidade. Mesmo com o sistema público. Que coisa. Pois é, ele descreveu como as pessoas com mais estudo, mais informação, mais recursos, elas conseguiam, usar melhor o sistema, sabe? Ah, tipo, sabiam o caminho das pedras. Exato. Marcavam mais consulta com especialista, conseguiam cirurgia eletiva mais fácil. Enquanto isso, nas áreas mais carentes como a que ele trabalhava, bom, lá faltava quase tudo. Imagino. Tipo o quê? A estrutura física dos postos era pior, faltava médico, as listas de espera eram enormes e o tempo de consulta era menor. Os médicos dessas áreas tinham listas de pacientes bem maiores também. Nossa, é um cenário bem difícil. É um paradoxo meio incômodo, né? Muito. Um sistema que quer ser universal, financiado com dinheiro público, mas que na prática pode acabar refletindo ou até piorando as desigualdades que já existem na sociedade. Faz sentido. O Hart argumentava que a lógica de mercado na saúde piora isso, e que o financiamento público é essencial, claro, mas não resolve tudo sozinho se a distribuição não for pensada para compensar quem precisa mais. Trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil. A gente pode pensar nas periferias das grandes cidades, né? Com certeza. Ou nas áreas rurais mais isoladas, comunidades ribeirinhas, quilombalas, indígenas. Será que o acesso a um exame mais complexo, a um especialista focal, ou mesmo a estrutura da UBS, a rotatividade da equipe, será que é igual às áreas de maior renda? A gente sabe que muitas vezes não é, né? A dificuldade de fixar profissional nessas áreas é um exemplo claro disso. Verdade. E aí, na prática, para quem está lá na ponta, na UBS, no território, na visita, o que muda saber disso? Olha, reconhecer essa lei inversa não é pra gente ficar desanimado, paralisado. Eu acho que é o contrário. Como assim? É um chamado pra gente ter um olhar mais crítico, sabe? Sobre
como os recursos chegam ou não chegam, e para a gente tentar ser agente de mudança, lutar por mais equidade. A gente precisa direcionar mais atenção, mais tempo, mais recursos justamente para onde a necessidade é maior. É um esforço ativo, né? Entendi. E o Hart, ele sugeriu alguma coisa nesse sentido? Sugeriu sim. Lá nos anos 70, ele já falava, por exemplo, em recrutar mais estudantes de medicina de origem mais humilde, Por quê? porque talvez eles tivessem mais chance de se comprometer a trabalhar nessas áreas mais necessitadas depois de formados. É uma reflexão sobre formação e alocação que continua super válida, né? Com certeza. E sobre as condições de trabalho? Ele também destacava isso, como as más condições nessas áreas, sobrecarga, falta de estrutura, de apoio, dificultavam oferecer um cuidado bom, mesmo com todo o esforço do profissional. Isso reforça a necessidade de políticas que olhem para isso também, né? Não é só esforço individual. De jeito nenhum, precisa de estrutura, de apoio, então acho que a grande mensagem de hoje é essa reflexão que a lei inversa do cuidado do Julian Tudor Hart nos traz. Sim. Essa tendência, que infelizmente ainda é muito real, dos recursos em saúde se concentrarem proporcionalmente mais onde a necessidade da população é menor. Fica então a provocação para quem nos ouve. Como será que essa dinâmica aparece aí no seu território, na sua prática do dia a dia? Será que, mesmo com as dificuldades que a gente sabe que existem, a gente consegue pensar em pequenas ações, estratégias locais ali no nosso cotidiano para tentar inverter um pouquinho essa lógica, priorizando ativamente quem mais precisa do nosso cuidado? Esse foi mais um episódio do Consultório no Bolso. Continue com a gente nessa jornada de aprendizado, cuidando de quem cuida. Até a próxima!